Glórias a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no capítulo 45 de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 45 de Gênesis, nos versículos de 4 a 8. Irmãos, não há uma só vez na qual eu passe por esse capítulo sem eu me derramar em lágrimas. É muito emocionante quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Aliás, falando em lágrimas, ontem, quem não viu, perdeu. O filme foi realmente também assim muito emotivo. Eu já tinha visto aquele título várias vezes na Netflix, mas assim não tinha tido a curiosidade de ver. Foi assim um título muito evangelístico, e você deve estar se perguntando assim: pastor, que título de filme é esse? É o Milagres no Paraíso, não é isso, Aline? Muito bom. Se você não viu ainda, veja. É um filme assim emocionante, mas assim, e o mais incrível é o relato de uma história verídica. Então, assim, glórias a Deus pelo que nosso Senhor Jesus Cristo tem feito pelo mundo, na sua vida, na vida da sua igreja sobre a terra. Vamos ler, vamos fazer uma leitura responsiva. São 5 versículos. 4, 5, 6, 7, 8. 5 versículos, vamos ler alternadamente. O texto bíblico diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Porque já houve 2 anos de fome sobre a terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, nós nos rendemos a Ti, ó Deus, nos alegramos em Ti e reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade, Senhor. Louvamos o Teu nome na beleza, Senhor, da Tua santidade, porque Tu és santo, Pai. Nos alegramos em Ti, Senhor, e rogamos, fala aos nossos corações, Senhor. Nos dá, Senhor, direção, nos dá entendimento, Senhor. Ó Deus querido, mexe com as nossas estruturas, Senhor. Mexe com os nossos fundamentos, com os nossos conceitos. Ó Deus, fala, Senhor, na profundidade do nosso coração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos dá direção. Renova, Pai, o nosso entendimento. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam,
nos grandes acontecimentos globais, tal como foi a tsunami, tal como pandemias, tal como outros acontecimentos que envolvem o mundo globalizado, porque um fato, um evento acontece hoje do outro lado do mundo, talvez na Indonésia, talvez na Nova Zelândia, mas nós já temos assim a notícia em tempo real e o mundo está assim todo conectado. Então, nesse mundo totalmente conectado, nós temos assim muitas vezes a impressão de que não tem ninguém no controle, mas a palavra de Deus diz que existe um governo para esse mundo, existe alguém no trono controlando tudo, amém? E é isso que José nos passa nessa mensagem, nesse pequeno texto que nós acabamos de ler. Ele coloca essa questão muito em evidência, mas ele coloca também uma outra questão em evidência. Ele coloca o seguinte: ao passo que Deus tem um controle da história da humanidade, ao passo que Deus tem um controle de tudo que está acontecendo, existe alguém sentado no trono, e esse alguém, ele rege a história da humanidade. Ele também rege a história de cada um de nós individualmente. Talvez alguns fatos, alguns acontecimentos na sua vida, na sua própria história, você possa ter pensado, ou talvez até esteja acontecendo e você esteja pensando: não tem ninguém dirigindo a história, eu estou aqui jogado, eu estou largado. Deus tem a história da nossa vida nas suas mãos, Ele tem o controle, e você e eu, nós não temos o controle. Irmãos, o controle das nossas vidas, da sua vida, da minha vida, não está nas nossas mãos. E é um engano, é assim um equívoco, nós pensarmos que temos o controle e nós pensarmos que podemos controlar através das nossas decisões aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer na nossa vida. É um engano. Nós não temos o controle. E nós muitas vezes temos por hábito tentar controlar, fazer com que as coisas estejam debaixo das nossas rédeas, de forma que nós estejamos ali dando direção para aquilo que está acontecendo. E tem muitas pessoas que nessa tentativa de exercer o controle, ainda querem não somente controlar as suas vidas, mas querem controlar a vida daqueles que estão à sua volta. E, irmãos, é uma loucura isso. Se eu não tenho controle nem da minha vida, como é que eu quero controlar aquilo que está à minha volta? E Deus tem o controle. Existe alguém no trono, amém? Existe alguém no trono regendo o universo, existe alguém no trono regendo a sua vida, a minha vida. Então, mesmo aqueles momentos de adversidade, mesmo aqueles momentos de revés, existe um joguinho que você talvez já deva ter se deparado com ele. Se você não jogou, você deve ter visto o seu filho jogar. Outro dia desse, eu subindo ali na sala dos embaixadores, eu vi que os embaixadores adolescentes têm esse joguinho que é o tal do banco imobiliário. No banco imobiliário, você chega ali no jogo, você está ali desenvolvendo, aí você cai numa casinha chamada, eu não sei se ainda é assim, no meu tempo era sorte ou revés. Então ali naquela casinha você lançava alguma carta, e naquela carta existia alguma coisa muito boa, tipo assim: olha, você plantou, a sua plantação prosperou, você vai colher os recursos, colha no banco, né, sei lá, 3 mil reais, era aquela sorte, né? Ou revés, você plantou, a colheita não foi boa, você saiu com uma dívida, pague ao banco 3 mil reais, era alguma coisa assim.
Então, sortes ou revés na sua vida, na minha vida, tem alguém controlando a nossa história, tem alguém controlando a história do mundo. Então, nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Eu não preciso ser dominador, controlador, nem com a minha vida e nem com a vida daqueles que estão à minha volta. Na verdade, todo controlador, ele acaba se tornando vítima dos seus próprios atos de controle. Ele acaba emaranhado, né? Por quê? Porque nós não temos que ter controle de nada. Jesus Cristo falou assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O controle dele, irmãos. O fardo é leve e o jugo é suave. Você pode dar glória a Deus? Glórias a Deus por isso, que eu não tenho que ter o controle de nada, você não tem que ter o controle de nada, mas nós precisamos compreender, entender que existe alguém no trono e que Ele dirige a história das nossas vidas e que Ele tem o melhor para as nossas vidas e que Ele tem promessas para serem cumpridas na sua vida e na minha vida. Amém? José, ele coloca essa questão porque, irmãos, pensa num sujeito que viveu reveses na sua vida. Pensa num sujeito que viveu dias de adversidade. Pensa num sujeito que viveu naquele momento que você pensa assim: não é possível que Deus esteja olhando para tudo isso e permitindo que seja uma queda após a outra. Foi José. Aquele homem que vivia num regaço como filho preferido do seu pai e vivia ali no bem bom. E aí, num dado momento, ele está na cisterna, está num poço, e de repente ele está vivendo em terra estranha. De repente, da condição de filho querido, ele está vivendo na condição de escravo. Irmãos, mas para viver todos esses reveses, e como se não fosse assim, fundo do poço, viver na condição de escravo, ele passa a viver na condição de prisioneiro, sem ter feito nada desfavorável, nada que justificasse ele estar nessa condição. Mas, irmãos, em nenhum momento José tentou tomar o controle da sua história, porque ele sabia que tinha alguém no trono. E, irmãos, quando ele chega num dado momento, passado o deserto, vindo já o tempo do refrigério, o tempo da bonança, ele é exaltado por Deus. E no momento que ele é exaltado, as pessoas que contribuíram para que ele fosse para o poço, para que ele vivesse os reveses, vão ver que ele tem assim algo da parte de Deus que estava assim além daquilo que as pessoas conseguiam enxergar. José, no final, ali já passado aqueles momentos de adversidade, ele consegue enxergar propósitos e desígnios de Deus, e ele vai além. Versículo 4, ele diz assim: disse José a seus irmãos: agora, pois, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E o versículo 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, eu gostaria de falar com vocês nesta manhã sobre um propósito maior. Deus tem sempre um propósito maior para aquilo que nós estamos vivenciando, para aquilo que nós estamos vivendo. Os propósitos de Deus são sempre maiores. Isaías é levantado por Deus para dizer assim: olha, os meus caminhos não são como os vossos caminhos, mas eles são caminhos mais elevados,
são mais altos. Então, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, porque são pensamentos mais altos. Irmãos, eu já comentei uma vez aqui com os irmãos, houve um momento na história da minha vida em que eu queria muito, mas eu queria muito permanecer nas fileiras do exército. Eu fui militar voluntário, eu queria servir porque aquela experiência eu acreditava que ia acrescentar muito na minha vida. E então, no primeiro ano de serviço militar, eu fiz um curso para formação de cabos. Eu gostei daquele negócio e incentivado pelos meus superiores, eles falaram assim: o Assis, engaja. Meu nome de guerra como soldado era Assis: engaja que você tem aí alguma coisa para fazer ainda aqui, rapaz. E aí eu, incentivado, eu me engajei. No ano seguinte eu fui indicado para ir para o curso de formação de sargentos temporários. Eu fiz o curso. Com 1 ano e meio de vida na caserna, eu fui promovido a 3º sargento. Irmãos, como eu gostava daquela vida. Mas no ano de 93, eu entrei no exército em 89, no ano de 93 existia um limite, naquela época, de 4 anos e 8 meses para a pessoa dar baixa. E eu orava a Deus, porque eu via pessoas chegando na tropa, como na condição de sargento de carreira, que é aquela pessoa que poderia passar a vida todinha ali na tropa, e eu via pessoas chegando na tropa e falei assim: poxa, essa pessoa nem teme a Deus e conseguiu passar naquela prova para ser militar efetivo, e eu não consigo. E eu falava com Deus: eu sou teu servo. E, irmãos, mas nós não conseguimos enxergar o que está além. A nossa visão é muito limitada. A nossa visão, ela é assim, curta. E nós não conseguimos ver o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Assim como na vida de José, Deus também não queria que ele fosse apenas o filho queridinho, o filho preferido. Deus tinha coisas maiores para a vida de José. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus tinha coisas maiores para a minha vida. Não que ser militar fosse alguma coisa diminuta, não. Mas dentro do propósito que Ele tinha para mim, Ele queria algo, que eu vivesse algo maior. Eu estava pensando pequeno. Muitas vezes nós queremos algo que não vai ser bom para nós. Para José não seria bom para ele continuar como o queridinho do papai. E, na verdade, Deus provou em cada momento, em cada gesto, coisas que precisavam acontecer e que Ele estava no controle da história de José. E Ele estava no controle da história da sua vida, da minha vida. Até aqui nós podemos dizer, como disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então, José entendeu, compreendeu que quem colocou ele naquela cisterna para ser vendido para o Egito, para a terra do Egito, não foram seus irmãos. Ele fala para os seus irmãos: não precisa se preocupar, vocês não tenham essa preocupação, porque não foram vocês. Deus me enviou adiante de vós. Talvez algum momento de adversidade na sua vida, talvez seja incompreendido no momento que essa adversidade está sendo vivenciada. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um desemprego, talvez seja algo que você empreendeu e que não deu certo. Deus tem o controle da história da sua vida. Então, talvez essa má sorte, esse revés, essa contrariedade, esse dia de adversidade não esteja sendo promovido por ninguém mais, que não seja Ele que tem o controle da sua vida. Talvez você esteja passando por esse momento, porque Deus tem mais à frente um governo
do Egito para que você desempenhe. Deus tem algo maior, grandioso, para a preservação da sua vida. Irmãos, e sabe-se lá o que Deus quer fazer através da sua descendência, através da sua prole, daqueles que virão da sua semente, o que Deus tem para realizar nesta terra, neste mundo, através da sua vida. Então, você e eu, nós precisamos confiar, assim como José confiou, e entender que Deus, Ele dirige mesmo os momentos da nossa adversidade. Só conseguimos compreender após tudo consumado. Ficai em Jerusalém. Foi o que Deus disse para os seus discípulos quando ele ascendeu aos céus. Jesus Cristo já havia consumado o seu ministério, se manifestou ressurreto por 40 dias entre os discípulos, mas num dado momento, diante de 500 pessoas, ele ascendeu, subiu aos céus, mas ele deu uma orientação: ficai em Jerusalém, Atos 1:4, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, a ordem de Cristo Jesus foi ficar em Jerusalém, mas num dado momento, Jerusalém estava tão bom, olha, já havia descido o Espírito, já havia descido o poder de Deus, a igreja havia crescido, o negócio estava bombando, né? Almas se agregavam ali, não tinha nada cada um de si mesmo, tudo era comum a todos, a igreja estava maravilhosa, mas Jesus Cristo falou assim: vocês fiquem em Jerusalém até... Existia uma medida, existia uma orientação, até que sejais revestidos de poder. Mas estava muito bom ali. Quem é que queria sair daquele fogo? Quem é que queria sair daquela brasa, daquela fogueira? O Espírito Santo. Aí Deus falou assim: não entenderam. Vai acontecer o seguinte, vai ter que rolar uma perseguiçãozinha aí. Irmãos, quando veio a perseguição, veio o dia da adversidade. E a igreja se espalhou por todo o canto que havia. Por quê? Porque o propósito de Deus sempre foi o seguinte: até os confins da terra. Mas o povo entendeu ali, o negócio estava muito bom, eles não atinaram, estava assim tão maravilhoso, e eles não atinaram. Mas Deus permitiu que eles vivessem aquele momento de perseguição. E a igreja se espalhou por todo canto que havia, diz o texto bíblico. E ali o evangelho foi pregado em cada localidade que aquele povo estava. Por quê? Porque o propósito de Deus é sempre maior. Certamente, irmãos, no momento da perseguição, o povo não compreendeu o que estava acontecendo. Mas a história, mesmo no momento de perseguição, ela continua sendo dirigida por Deus. Tem alguém no trono que está no controle de tudo. Amém? Então, Deus permitiu. Precisamos nos posicionar com Deus, procurando entender o que Ele quer de nós, mesmo nos dias da adversidade, daquilo que está acontecendo. Eu lembro que quando eu namorava a Inéia, nós sofremos um acidente e, irmãos, esse acidente repercute situações até hoje. Recentemente, a Inéia voltou na quarta-feira a frequentar a igreja, porque ela estava 1 mês em casa, porque ela se submeteu a uma cirurgia na perna esquerda, a perna que foi mais afetada nesse acidente, quando nós éramos ainda namorados. E quando ela sofreu esse acidente, nós estávamos indo para a igreja, estávamos procurando viver uma vida reta ali, tudo certinho, e quando sofremos um acidente, assim, instruído pela palavra, por algumas ministrações que eu já tinha ouvido, eu não perguntava o porquê, eu perguntava para Deus: Senhor, o que o Senhor quer nisso tudo? Qual é o propósito que o Senhor tem para isso tudo? Porque tem sempre um propósito, mesmo nos dias de adversidade, mesmo nos dias
que o sol não brilha, existe sempre algo acontecendo e Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, da minha vida. Irmãos, daquela situação eu entendi que aquele acidente, mesmo que doloroso que foi, mas serviu para nos unir muito mais do que estávamos naquele momento. E Deus se revelou através de nós, eu louvo a Deus por isso. Ele coloca, José continua falando ali aos irmãos, no versículo 7, ele fala de um grande livramento. Versículo 7 ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão, por um propósito maior, conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Irmãos, um grande livramento, muitas vezes, é o que está acontecendo nos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Um grande livramento é o que está acontecendo, muitas vezes, em dias de adversidade que nós estamos passando. Um grande livramento foi o que Deus permitiu que acontecesse na vida de José. Ele passou por todos aqueles reveses, ele passou por todas aquelas adversidades, de filho querido para prisioneiro ali no poço, de prisioneiro no poço para escravo no Egito, de escravo para prisioneiro nas cadeias, do Egito, mas existia um propósito maior em tudo aquilo, e o propósito era um grande livramento da parte de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo dias de adversidade na nossa existência, porque precisamos passar por aquele momento para amadurecermos. Eu lembro que uma vez eu estava no seminário e um pastor que era de filosofia, ele era professor de filosofia, e irmãos, filosofia, quando a gente está no seminário, é filosofia na veia. Você tem filosofia, porque a teologia ela é uma matéria filosófica. Então você tem, pelo menos na minha experiência foi assim, foi filosofia, desde o primeiro semestre até o último semestre nós tivemos filosofia. E naquele primeiro semestre de filosofia, o professor ele pediu um trabalho para a turma, ele falou assim: eu quero que você pesquise na filosofia e você explique a existência do mal, do sofrimento na humanidade. Irmãos, eu lembro que naquela época eu não era tão munido de internet como nós somos hoje, que era só pesquisar no Google, você ia ver diversos pensadores. Eu fui para a biblioteca. Eu fui para a biblioteca do estado do Rio de Janeiro e eu apresentei ali o tema para a bibliotecária. Ela me deu diversos livros de filosofia, eu fui fazendo anotações de diversos filósofos sobre aquele tema. Por que o mal existe? Por que o dia da adversidade existe na face da terra? E vários filósofos, assim, rebuscados, em vários períodos da filosofia, eles se manifestaram tentando explicar esse assunto. Mas quando eu cheguei num filósofo cristão, num teólogo chamado Agostinho de Hipona, ele respondeu com maestria sobre essa questão e foi a finalização, a conclusão que eu dei ao trabalho que eu fiz. Agostinho de Hipona, ele falou assim: olha, o mal, o sofrimento, ele existe para que haja manifestação da glória de Deus nesta terra. E aí a gente finalizou esse trabalho. Irmãos, para surpresa minha, o professor ele falou assim: olha, eu não entendi por que ele ficou conversando com a turma, eu não entendi por que a turma não apresentou o trabalho que eu pedi. Eu li muitos trabalhos, isso depois dele a turma toda já tem entregue os trabalhos para ele. Assim, eu li muitos trabalhos aqui, parece que eu não fui entendido na proposta que eu lancei para a turma, porque só vi um único trabalho que respondeu aquilo que foi perguntado. E aí ele falou assim: quem é Carlos Roberto da Silva? Foi o único trabalho que respondeu, porque somente
na teologia nós vamos ter respostas para algumas perguntas. E assim, numa iluminação, numa inspiração, numa iluminação do Espírito Santo, Deus dirigiu para a gente dar a resposta realmente que tinha na Bíblia Sagrada, né, onde Agostinho se debruçou e entendeu através das Escrituras que todo sofrimento que existe nesta terra é para glorificar o nome do Senhor. Não foi diferente na história de José. Na história de José, o sofrimento veio e ele, vivendo, confiando em Deus, ele conseguiu compreender que através daquelas adversidades que ele passou, o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi glorificado na preservação da vida. Deus tinha um propósito para a família de Abraão, para a família de Isaac, para a família de Jacó, e o propósito foi cumprido quando, houve preservação da vida. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua família, Deus tem um propósito, e o dia da adversidade não vão frustrar os planos que Deus tem para a tua vida. Deus tem o controle da história e nenhum momento de dificuldade vai frustrar aquilo que Ele tem planejado para você, amém? Então eu e você, assim como José, precisamos entender que o dia da adversidade vai culminar num grande livramento que Ele tem para as nossas vidas, para a sua vida. Então, eu preciso entender que é por um propósito maior. José foi vendido como escravo? Foi. Passou por cadeia? Sim. Foi desprezado pelos irmãos? Sim. Mas o propósito que Deus tinha em permitir que tudo aquilo acontecesse era muito maior do que José, era muito maior do que até mesmo que a história de Israel. Era um propósito maior para que o Salvador fosse manifesto ao mundo. Então, você e eu, nós temos que entender que sempre Deus tem algo maior depois de um deserto. Deus tem algo maior depois de dias de adversidade. Deus tem algo maior para a sua vida, para a sua história com você. Ele tem algo maior. Nós precisamos enxergar algo maior. O cativeiro, por exemplo, em 587 a.C., o povo de Israel foi para o cativeiro, irmãos, e Deus disciplina, porque Deus falou assim, olha, o pai que ama, corrige, e Ele disciplina aos filhos amados, amém? Então, nós não devemos rejeitar as disciplinas de Deus, porque Ele corrige apenas os filhos que ama. Então, se Ele está me corrigindo, se Ele está te corrigindo, glórias a Deus por isso, porque nós estamos sendo alvos do amor de Deus. E com Israel não foi diferente, irmãos. Israel foi levado para o cativeiro porque se tornou um povo idólatra. E desde lá de Moisés, Deus advertia o povo de Israel: olha, você não se inclina para outros deuses, não volta, não vai fazer imagem, não vai nem casar com mulheres estranhas, para você não se inclinar para os deuses delas. Então se conserva em obediência e temor a Deus. Mas Israel não ouviu. Num dado momento, Deus precisou disciplinar o seu povo, e a disciplina do povo foi o cativeiro. Irmãos, depois que o povo de Israel passou pelo cativeiro, Israel pecava por muita coisa, menos por idolatria. Eles pecavam por excesso. A seita dos fariseus, que foi criada ali, nascida ali no meio do cativeiro, eles guardavam cerca de 513 preceitos de coisas do tipo: não toque nisso, não faça aquilo, lavar as mãos. Muitas tradições eles guardavam, mas eles e erravam por muitas coisas, mas não erraram mais por conta da idolatria, porque o povo que cometeu idolatria,
e que foi levado para o cativeiro, ele foi levado para a terra da idolatria. E lá em Babilônia tinha ídolos para eles até vomitarem, de tanto, ídolos que tinham. E eles aprenderam a lição. Muitas vezes o dia da adversidade vem sobre as nossas vidas porque Deus tem algo para nos ensinar. Irmãos, a vida, ela precisa ser entendida através desse controle de Deus. Jó, quando passou pelos dias de adversidade que ele passou entendendo que a mão de Deus estava pesando sobre ele. Os amigos não entendiam, não. Jó, na verdade, você pecou e você está colhendo consequências dos seus atos. Mas Jó falava assim, olha, as flechas do Todo-Poderoso foram disparadas sobre a minha vida. Como é que eu vou resistir a tudo isso que está acontecendo? Porque Jó sabia que existia alguém no trono e que estava sob o controle de tudo. Então, Jó tinha esse conceito. José aqui também expressa isso. Ele fala assim, olha, alguém está no trono. E foi para um livramento maior. Foi por um propósito maior, foi por um grande livramento que tudo isso aconteceu. E aí José tenta acalmar o coração dos seus irmãos. Ele fala assim, olha, não foram vocês, foi Deus quem me enviou adiante de vós para um grande livramento. Nós precisamos enxergar o todo de Deus. Nós precisamos enxergar a história, não pela metade, mas os propósitos que Deus tem na nossa existência e naquele momento que nós estamos vivendo. Para finalizar, José fala para os irmãos, não fostes vós, versículo 8. José passa todo esse texto dizendo, tentando de alguma forma fazer com que os irmãos entendam que Deus estava no controle da situação toda. Versículo 8 ele diz assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, não fostes vós, Deus estava na direção. Irmãos, Deus está na direção e muitas vezes nós queremos atribuir aquilo que está acontecendo conosco às pessoas que estão à nossa volta. E na verdade, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Você crê nisso? O coração de qualquer ser humano. E ele vai além e fala assim, olha, até de um rei que tem poder para matar, naquela época poder para livrar, estava nas mãos de Deus. E está. E que dirá o coração daqueles que estão à nossa volta? Muitas vezes nós entendemos e atribuímos, não, eu preciso ser promovido, mas o meu chefe, e nós atribuímos ao chefe a não promoção. Irmãos, existe alguém no trono e o coração do teu chefe está nas mãos desse alguém que está no trono. Você crê nisso? Muitas vezes nós pensamos que alguma coisa não acontece na nossa vida porque fulano, porque cicrano age desse jeito, e quando na verdade nós empurramos para o outro a potencialidade de mudar a situação, quando na verdade toda essa potencialidade está em nós mesmos. Eu, irmãos, preciso ser pivô da minha história acontecer. Eu preciso ser essa pessoa em que vai fazer a história acontecer para mim, mas não na força do meu braço. Você e eu, nós fomos chamados para andar no temor do Deus de Jacó, naquele que tem todo o poder, naquele que tem a história da humanidade nas suas mãos. Então, não é porque as pessoas estão à nossa volta, que estão se comportando, vamos dizer, tal como nós não gostaríamos que ela se comportasse, que nós precisamos colocar a culpa nela.
toma a responsabilidade do que está acontecendo na sua vida para você. E seja diante de Deus alguém que vai poder mudar a história da sua vida. Toma as rédeas da sua vida, mas toma as rédeas para colocá-la nas mãos de Deus, não para você fazer o que você bem entende. Tira as rédeas, não, isso não está acontecendo por causa do meu chefe, por causa do meu pai, por causa do meu filho, não, tira o controle dessas pessoas, toma o controle e entrega nas mãos daquele que tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Então, as pessoas que estão à sua volta não têm o controle da sua vida. As pessoas que estão à sua volta, elas não podem fazer nada além e nada aquém daquilo que Deus pode. Ela só pode fazer até onde Deus permitir. Elas só podem fazer até... Se você quer brigar com alguém, quer brigar de verdade mesmo, briga com ele. Porque é ele quem tem o controle da nossa história. Jacó compreendeu isso assim com maestria. E ele fez um pacto com Labão, um trato. Ele falou assim: Labão, olha só, eu já trabalhei 7 anos por uma esposa que tu me deste, trabalhei mais 7 por outra, trabalhei mais 6, né? E agora, como é que vai ser? Como é que vai ser o salário? Aí eles trataram o salário ali, acordaram, combinaram. Olha só, o teu salário vai ser as ovelhas que nascerem salpicadas. E imagina, irmãos, talvez Labão deva ter rido de orelha a orelha, porque não era costume, não era comum as ovelhas nascerem salpicadas. Mas, irmãos, Deus é quem trabalha ao teu favor. É o poderoso de Jacó que está batalhando as tuas batalhas. É Ele quem vai dirigir a história, é Ele quem vai mudar o processo todo em teu favor, e a partir do momento que foi estabelecido que aquele seria o salário de Jacó, a partir daquele momento todas, ou a maioria das ovelhas começaram a nascer salpicadas, e depois Labão muda, não, olha só, está acontecendo alguma coisa aí, vamos mudar, agora vamos só as malhadas, e aí Deus muda a história de novo, e daí a pouco o rebanho só começa a dar malhada. Irmãos, qual vai ser o critério? Não importa, o importante é que você tenha consciência que ninguém pode interferir naquilo que está para acontecer na sua vida. A sua vida tem um controle. Deus está no controle da nossa existência. Não existe interferência de quem quer que seja. Deus tem o controle. E Ele tem labutado, trabalhado em nosso favor. A nossa confiança precisa estar voltada para Ele. José dirige para os irmãos e fala assim: olha, não foram vocês, foi Deus. Foi Deus quem preparou tudo isso para que eu vivesse esse momento de honra. Irmãos, foram cerca de 13 anos. José foi vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos. Ele tinha 17 anos. E diz o texto bíblico que ele tinha exatamente 30 anos quando ele foi elevado a governador do Egito, a segunda pessoa na terra do Egito depois de Faraó. 13 anos de angústias, 13 anos de lamúrias, foram 13 anos, mas diz o texto bíblico que José viveu 110 anos, ou seja, ele passou por 13 anos, viveu 17 no regaço ali como filho preferido do pai, depois ele passou por esses 13 anos de momento de adversidade, mas Deus tinha o controle da história. Depois disso ele viveu 80 anos sendo honrado como um homem grande na terra do Egito. Abençoou os seus irmãos. Irmãos, qual é o momento que você está vivendo de adversidade? Eu não sei. Talvez sejam dias, meses, talvez já estejam se arrastando há anos.
Mas Deus tem o controle desta situação e Ele vai te honrar, assim como aconteceu com José. Ele vai te honrar, assim como aconteceu comigo. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar porque Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, antes em que nós cumpramos aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Ele vai te honrar. Você crê nisso? Ele vai honrar a cada filho seu, que assim como José, crer que Ele tem o controle da história. Não retroaja, irmãos, não volte atrás na sua decisão de confiar no Criador dos céus e da terra. Não volte atrás na sua decisão. José não voltou e ele colheu os frutos. Foram 13 anos de deserto, mas foram 80 anos sendo honrado numa terra de estrangeiros, aonde ele pôde ser instrumento nas mãos de Deus, para que Deus cumprisse um propósito maior. Ele tem um propósito maior para a sua vida. Você crê nisso? Fica de pé então, vamos falar com Deus, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Jesus, irmãos, é um plano maior para as nossas vidas. Ele nunca, tem uma canção que diz assim, nunca chega atrasado. Sua hora é a perfeita, Ele tem tudo no controle. A gente pode louvar, Ministério de Louvor. Vamos louvar, vamos adorar a Deus. Após o